Deus. Vamos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. É o tema para o assunto que estamos falando, que é sobre prosperidade bíblica. Um outro texto que está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Vamos ler mais um texto ainda, irmãos. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a 6. Amém? Repita comigo: a razão da prosperidade de José. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a majestade, a Ti pertence o domínio, a Ti pertence a adoração. Estamos aqui, Senhor, para aprender no Seu templo, para adorá-lo, Senhor, na beleza da Sua santidade. Espírito Santo, conduz este culto de ensino, ajuda-me a falar a Tua palavra debaixo da revelação, da unção, porque sou dependente de Ti, preciso de Ti para ensinar, sou insuficiente, ó Deus. Me ajuda a falar a Sua palavra e ajuda os meus irmãos a compreendê-la. Ilumina o nosso entendimento nesta noite. Ser glorificado aqui a minha oração, no nome de Jesus, e eu creio que assim será. Amém, graças a Deus. Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Queridos, semana passada nós falamos de uma forma geral a respeito da prosperidade bíblica. Falamos que prosperidade não é ser rico. Prosperidade é você não ter falta de nada. É você viver como diz o salmista no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Disse aqui que quando se está com fome, você escolhe a melhor comida ou a comida? A comida. Quando você está sem roupa, você escolhe a melhor roupa ou a roupa? Roupa. Quando você está sem calçados, você escolhe o melhor sapato ou o sapato? O sapato. Isso é prosperidade. Não é você ter o bom e o melhor, é você ter o que você precisa. Se você tem o que você precisa, você próspera. E você pode tanto prosperar economicamente, emocionalmente, espiritualmente. E riqueza é um dom. Deus deu riqueza a algumas pessoas. Deus enriqueceu algumas pessoas. Haja vista, Salomão foi um deles. Como também a riqueza que é fruto do muito trabalho. Como falamos aqui, a pessoa trabalha e enriquece. Mas ela enriqueceu e não conseguiu desfrutar da sua riqueza. Há aqueles que recebem de Deus a riqueza como dom, e não só enriquece, mas desfruta da sua riqueza. Isso é um dom de Deus, dito pelo próprio pregador. E há também a riqueza da impiedade, aqueles que acumulam riqueza fazendo mal, defraudando órfãos, defraudando viúva, explorando homens e mulheres, e acumulam deles riqueza. Os ímpios acumulam riqueza da impiedade. Eu havia projetado falar sobre o caminho da prosperidade focado em Deus, mas senti uma certa urgência de falar sobre a prosperidade de José. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, para a gente estarmos andando aqui no livro do Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5 a 7 e o versículo 9, fala de José. Quando jovem, ele passou a ter alguns sonhos, e isso trouxe certo aborrecimento familiar, mas se tratava de um sonho de Deus para José. Diga comigo: se tratava de um sonho de Deus. Amém. Alguém quiser ler? Amém. Então perceba que José, ele de fato era amado pelo seu pai. Ele era o caçula, o seu pai já estava velho, e isso trouxe um certo ciúmes familiar. E de repente Deus passou a dar alguns sonhos para José, mas se tratava de sonhos de Deus, como acabamos de repetir. Não foi José que queria
ser respeitado ou maioral entre seus irmãos. Em momento algum. Quando você lê a história de José, você não vê isso em José. José não era um homem de caráter distorcido. José era um moço respeitável, confiável, um moço honesto, um moço justo. Ele não tinha pretensão alguma de ser líder entre seus irmãos, mas Deus resolveu fazê-lo cabeça e maioral dentro da sua casa. Deus, amém? Então era um sonho de Deus para José. E dentro dessa questão de um sonho de Deus, eu entendo, e você também entende, que um homem que não tem planos, que não tem sonhos, que não tem projeto, dificilmente ele avança. Não é verdade? Uma pessoa sem sonho, uma pessoa sem projeto, ele não avança. Então, se eu quiser, irmão, viver prosperidade, se eu quiser gozar da prosperidade, eu preciso ter planos, eu preciso ter sonhos, eu preciso ter projeto. Eu acabei de receber o meu salário, que seja 100 mil reais o meu salário, que seja. Se eu não tenho direção para aquele salário, se eu não tenho plano para aquele salário, termina o mês e eu vou dizer assim: o que eu fiz com aquele 100 mil reais? Como que eu gastei aquele 100 mil reais? Para onde que foi o meu dinheiro? Porque você não tem planos. Já o pai de família, a mãe de família, quando o dinheiro vem na mão, ele já sabe para onde vai. Esse vai para a água, esse vai para a luz, esse vai para o carnê das Casas Bahia. Então o dinheiro acabou, mas ele sabe onde está, ou não sabe? Sabe, porque ele tem plano, ele tem projeto. Já quem não tem plano, quem não tem projeto, vou comprar uma pizza, vou no shopping, esse sapato é da hora, pá! Acabou o mês, acabou o dinheiro. Cadê o dinheiro? Todo. E fica torcendo para o pagamento do mês que vem chegar. Porque não tem plano, não tem projeto. Quem não tem plano, quem não tem projeto, não prospera. Não prospera. Eu cansei de ver, e os irmãos também cansam de ver, homens que tinham bons empregos, mas nunca tiveram nada. Casou, tem casa, tem carro, tem filhos. Por quê? Porque agora ele tem um projeto. Qual que é o projeto dele? A família. Família é o projeto dele. Então agora ele sabe para onde colocar o dinheiro. Colocar na minha esposa, colocar nos meus filhos, colocar na minha casa. Isso acontece com muita gente aí. Vocês são testemunha disso. Então antes ele ganhava bem e não tinha nada. Mas agora ele tem um projeto familiar, uma casa, uma família. Ele começa então a prosperar, porque agora ele tem projeto. Ninguém prospera sem plano, sem projeto, sem sonho. Anotei um pensamento de um poeta, Vilmar Becker. Ele dizia assim: mostre-me um operário com grandes sonhos, e você terá um homem que pode mudar a história. Mostre-me um homem sem sonhos, e você encontrará um simples operário. Então o que faz a pessoa ser alguma coisa são os seus planos, os seus projetos. Isso não quer dizer, irmão, que todo projeto seu vai dar certo. Mas um homem sem plano, sem projeto, ele dificilmente prospera. Dentro dessa questão de sonhos e projetos, vamos ler um texto sagrado no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 12. Olha o que diz o proverbista: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Se eu quero viver prosperidade, primeira coisa, eu tenho que confiar no Senhor. Segunda coisa, não fazer o que dá na minha telha. Não é porque eu acho que vai dar certo que vai dar certo. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Então o proverbista está dizendo: se você confiar no Senhor, se você não agir conforme o pensamento da sua cabeça, mas se você passar os seus pensamentos da sua cabeça para Deus. Como é que se passa um pensamento da minha cabeça para Deus? Quem sabe me dizer? Orando, falando para Deus os seus pensamentos, os seus projetos, os seus planos. Você está pegando o seu plano e colocando na mão de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele vai endireitar suas veredas. Ele vai dar o norte. Ele vai, não, aqui não, desse jeito você vai tropeçar. Não confia nesse, não, vai por ali, vai por aqui. E Deus vai endireitando as suas veredas, e você começa a prosperar. Versículo 7: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não ser sábio aos próprios olhos. Versículo 9: honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias da sua renda. Quem quer prosperar tem que saber ofertar ao Senhor, tem que saber dar para Deus o primeiro, a primícia. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Versículo 11: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Então quem quer prosperar, irmão, não pode rejeitar a palavra não. Quem quer prosperar não pode rejeitar essa palavra. Se Deus está dizendo não, é não. Se Deus não está abrindo o caminho, não tenta você abrir, irmão. Eu tenho sonho, eu tenho projeto, então eu passo para Deus, confio nele. Se ele me repreender, eu devo aceitar a sua correção, devo dar para Deus as minhas primícias, o meu melhor, devo abrir o meu coração para ele. E isso com certeza vai trazer em minha vida prosperidade. Outro sim, irmãos. Vamos abrir, irmãos, Provérbios. Alguém leia Provérbios 14, 12. Depois alguém Provérbios 16, 1 e 2. E alguém Provérbios 21, versículo 2. Amém? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, para mim que sou homem, para você, mulher, você olha uma coisa e não vê maldade, não vê problema, não vê dificuldade. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Mas o fim são caminhos de morte. A razão de você colocar para Deus o seu caminho, de você apresentar para Deus o seu caminho, é você ser livre da morte, é você ser livre de decepções. 16, versículo 1 e 2. Amém. Olha aqui, isso aqui é importante para nós. Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da boca. Deus não está impedindo você de fazer planos nem projetos, de modo algum. É você que vai fazer seus planos, é você que vai fazer seus projetos. Agora, o que você não pode fazer, nós estamos falando para crentes aqui, amém? Somos conhecedores de Deus, não somos pessoas que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus, e uma vez que eu conheço a Deus, que eu sei quem Ele é, que eu sei que Ele é real, eu não posso, irmão, andar mais por mim mesmo. Eu não posso, irmão. Deus está dizendo: olha, eu não impeço você de preparar, de fazer planos e projetos. É do homem a preparação dos corações. Então quem vai fazer os projetos é você. Mas apresenta para mim esses projetos, porque a resposta da boca quem vai dar sou eu. É eu que vou dar a resposta. E Deus, irmãos, Ele vai ter o maior prazer de te guiar, de te orientar, de te ajudar naquilo que é bom. O versículo 2 diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. E isso é verdade, irmão. Para nós tudo é bom. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Nós não sabemos o futuro, nós não conhecemos. Então para nós tudo é bom, mas o Senhor pesa os espíritos. Às vezes nós esperamos uma resposta sobrenatural. Deus, que venha o anjo Miguel, aquele que protege Israel, e lute com as hostes espirituais da treva que está no céu, e fala para mim se é esse curso. Isso não vai acontecer, irmão. Pode acontecer? Pode, mas não é essa forma. O Espírito de Deus, Ele habita em nós para nos guiar em toda a verdade. Cabe a mim buscar mais intimidade com Deus. E aonde eu tenho intimidade com Deus? Como eu cresço em conhecimento, em ouvir a voz de Deus? Em oração, conhecendo a sua palavra, em estudo da palavra, em adoração. Se eu não tenho esse hábito de orar,
faça da oração um hábito. Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, faça da leitura da Bíblia um hábito. Se eu não tenho o hábito de louvar, de adorar, faça do louvor um hábito. Então a minha proximidade com Deus é muito pouca. Quando Deus fala, às vezes eu não ouço. Por quê? Tem tanta voz, irmão, tem tanta voz. Eu passo na rua, tem banho. Eu desço a rua, tem um carro de som falando um monte de coisa. Tem o WhatsApp, tem Facebook, tem mãe, tem pai, tem filho, tem tio, tem encarregado, tem chefe. Todo mundo está falando com a gente, ou não? E a gente fala com a gente mesmo também, ou não fala? Você ouve todas essas vozes e às vezes você não consegue discernir a voz de Deus. Mas não que Deus não fala, é que a sua intimidade com Ele é pouca. Isso não vai ficar assim, só depende de você. Se você começar a ter um tempo para Deus, a dedicar-se a Ele mais, isso também não vai acontecer no estalo, tá, irmão? Não é assim não, irmão. É crescendo, é crescendo. Uma vez eu disse para Deus assim: Senhor, eu queria sentar na cadeira aqui, o Senhor descesse aqui, vamos conversar, trocar uma ideia, tal. Alguém já pensou assim? E eu fiquei assim, pô Deus, eu quero chegar nesse nível, tal. Aí passou o tempo. Aí uma vez o Espírito Santo falou comigo: você senta na cadeira com o seu filho Gabriel, que é o pequenininho lá, e troca as suas ideias com ele. Você fala que você vai trabalhar aqui lá, falando do seu serviço, como é que é, os seus projetos, você fala para ele? Eu falei assim: não, porque ele não entende. Eu falei assim: então você quer que eu sente aí? Você quer que eu sento? Você vai pirar. Deus vai falar contigo à medida que você vai crescendo. À medida que você cresce em comunhão, em intimidade, você começa a ouvi-lo mais. E isso está ligado à oração, está ligado à adoração, está ligado a tempo de leitura bíblica, de conhecimento, de ouvir. Não tem outro jeito de você alcançar intimidade com Deus, irmão. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito, o caminho é esse. Mas à medida que você vai crescendo, Deus vai te falando coisas, Deus vai te dando revelações, porque você está crescendo. Isso não quer dizer que Deus não fala com criança. Deus fala com criança, irmão. O pai não fala com o filho pequeno? Fala, é lógico que fala. Então Deus também fala com criança. Mas a fala que eu tenho com a minha esposa não é a fala que eu tenho com a minha filha Adriana. Não é, não será. Tem condição? Tem, irmão. Por quê? Porque ela não tem maturidade para ouvir, e eu não quero que ela morra antes do tempo. Já pensou, irmão? Você está vendo a sua filha crescer, aí a sua filha com vontade de casar. Você sabe o que é casamento, né? Filha, casamento é uma desgraça. Olha, filha, eu já apanhei meu marido. Filha, casamento não é bom não. Todo homem é ruim, é mau. E começa a falar as mazelas para sua filha. Possivelmente a sua filha vai acha que eu vou ser homossexual, porque minha mãe fala tanta coisa ruim de casamento que eu acho que eu vou ser homossexual. Por quê? Porque a sua filha não tem estrutura para isso. Mas quando ela estiver casada já, aí vocês podem trocar uma ideia. Ó, filha, não, realmente acontecem essas coisas. Eu sei, mas fica firme. Essas coisas acontecem, mas tenha paciência. Por quê? Porque ela vai entender o que é. Queridos, vamos voltar aqui ao texto. A prosperidade do cristão, a prosperidade daqueles que conhecem a Deus, está diretamente ligada no dar a Deus os seus pensamentos, no dar a Deus os seus planos, no dar a Deus os seus projetos. E Deus vai te ajudar. Às vezes o Senhor me incomoda em algo, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu li um livro, Oração, a Chave do Avivamento, do autor chamado Pastor Pong Yong-Chu. É um pastor conhecido mundialmente, da Igreja Assembleia de Deus na Coreia. E esse pastor, dentro do seu hábito de oração, das suas orações, ele queria uma bicicleta para ele ir para a igreja. E ele começou a orar por muito tempo querendo uma bicicleta. Ele já era pastor e as condições não eram tão boas na época na Coreia, e ele não tinha como comprar aquela bicicleta. Ele começou a orar: Senhor, eu quero uma bicicleta, quero uma escrivaninha para mim fazer os estudos da Bíblia. Começou a orar assim, passou-se o tempo e Deus não lhe respondia, Deus não lhe falava nada. E um dia o Espírito Santo falou com ele assim: que bicicleta você quer?
Que escrivania você quer? Mas o que eu quero dizer com isso? Chegará um tempo, quando você adquirir intimidade, comunhão com Deus, que Deus vai querer mais de você também, ao ponto de querer que você especifique, que você detalhe. Quando você é criança, pai, eu quero uma bicicleta. O pai entende a bicicleta. Quando você alcança a maturidade e já tem mais comunhão com Deus, você pode falar para ele que tipo de bicicleta você quer. E ele disse para Deus: ah, Senhor, eu quero uma bicicleta americana de 18 marchas, assim, assim, assado. E ele mediu o espaço da sua casa. Eu quero uma escrivaninha de 1 e tanto de largura, por tanto de altura, que tenha tantas gavetas. E ele creu, irmão. E ele chegou na igreja e falou assim: irmãos, Deus me deu uma benção. Deus me deu uma bicicleta americana de 18 marchas e uma escrivaninha de tantos de largura, por tanto de altura, tantas gavetas. E os irmãos, aleluia, glória a Deus. Quando terminou o culto, o jovem se reuniu: vamos lá ver a bicicleta do pastor e a escrivania dele. Ele falou assim: meu Deus, agora eu vou passar por mentiroso, porque ele falou pela fé, ele creu. E ele foi andando bem devagar, deixou os jovens ir na frente, torcendo para os jovens desistir. Quando chegou perto da casa dele, o jovem: onde está a bicicleta, pastor? Ele falou assim: está ali, ó. O jovem lá não tinha nada. E a escrivaninha? A escrivaninha está ali no canto dela ali. Você não está vendo não? Pastor, larga de mentira, pastor. Falou assim: não, é que eu estou grávido. Eu já gerei, a bicicleta está aqui, ó. Está na minha barriga. A escrivaninha também, eu estou grávido. Então eu já estou vendo ela. Ela vai ficar ali, a escrivaninha lá. Já vai nascer. Os jovens saíram tudo rindo e espalhou que o pastor Pong Yonchu estava grávido. Aquilo foi uma piada. Passou-se o tempo, a gravidez dele chegou o momento de dar a luz. Um pastor americano que estava lá tinha 2 bicicletas. O conselho de missão chamou ele de volta e ele conhecia o pastor Conchu e falou assim: pastor, eu tenho lá em casa 2 bicicletas lá e eu só vou levar uma. Escolhe uma lá. Qual que ele escolheu, irmão? A de 18 marchas. E eu tenho uma escrivaninha lá também que eu não vou levar. O senhor não quer? A escrivaninha do jeito que ele queria, largura e altura. Sabe o que é isso, irmão? Fé e intimidade. Haverá momentos que Deus te responderá dentro da intimidade que você tem. Senhor, eu quero comer bolo. Mas você já tem intimidade suficiente de falar para Deus o tipo de bolo que você quer. Você já tem intimidade suficiente de falar o sabor, o que você quer no bolo, e Deus te dará, irmão. Alcance esse nível de intimidade, esse nível de comunhão, irmão. Isso está ao nosso alcance. Isso está ao nosso alcance. O Espírito de Deus, segundo o profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é mais só para os sacerdotes, não é mais só para os profetas, não é mais só para os líderes, reis, governadores, não. É sobre toda a carne. Todo crente tem o mesmo Espírito, o mesmo direito, a mesma graça. Basta você acessar, irmão. Aleluia. Está ao seu alcance. Aleluia. Queridos, vamos voltar em José. Glórias a Deus.